Gente, uma coisa que eu esqueci de falar no início daquele vídeo, estou falando agora, é que esse vídeo está saindo na Semana do Consumidor da Amazon, então se você quiser aproveitar alguma promoção, não precisa ser só de livro, pode ser de qualquer coisa, roupa eletrônico, produto de limpeza, produto de beleza, etc. Você, por favor, considere utilizar o link que eu vou deixar aqui na descrição do vídeo. Fazendo isso, você me ajuda a ganhar uma pequena comissão, sem pagar nada mais por isso, e ajuda também na manutenção do canal. Então, por favor, considere fazer isso. E é isso, então vou deixar vocês com um vídeo. Eu simplesmente não entendo o que acontece, porque eu ligo o celular para gravar e parece que a minha rua sabe, e eles simplesmente decidem fazer todos os barulhos possíveis. Oi gente, meu nome é Eduarda e sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu gostaria então de recomendar para vocês uma trilogia que eu terminei recentemente, que é a trilogia do Ceifador. E é uma trilogia onde as pessoas simplesmente não morrem mais. Aqui eu tenho os 3 volumes, ela é composta por O Ceifador, A Nuvem e O Timbre. Nesse mundo aqui, tudo é perfeito. Tudo, absolutamente tudo que vocês puderem imaginar. O trânsito, a sociedade, não existe doença. A educação ela é maravilhosa, enfim, tudo que vocês puderem imaginar. Todos os problemas sociais foram corrigidos, de certa forma. Por quê? Existe aqui uma inteligência artificial ou uma super inteligência artificial chamada Nimbo Cúmulo, e é ela que cuida da sociedade. Ela é onipresente, onipotente e onisciente. Na verdade, ela é quase onipotente, mas a gente já vai falar sobre isso. Como eu disse, ela está em todos os lugares, ela sabe de tudo, ela processa informações muito rápido, é ela que cuida do trânsito. Se acontece um acidente de trânsito, ela sabe e ela vai mandar ajuda. Ela controla os meios de transporte, como aviões, subway, trens, tudo que você puder imaginar, ela consegue controlar se ela precisa. A produção de alimentos, ela sabe exatamente quanto que precisa ser produzido para alimentar toda a população do mundo, porque, diga-se de passagem, ela cuida de tudo. De todo o mundo. Além disso, ela cuida também dos centros de revivificação dessa sociedade, que eles existem no mundo inteiro, certo? Todo mundo tem acesso a essa possibilidade de ser revivido. Por quê? Porque eles simplesmente venceram a morte. Não existe doença, não existe acidente, porque a Nimbo Cúmulo sabe de tudo, então ela cuida de tudo. E, assim, é uma sociedade perfeita. Ela é uma sociedade perfeita. É uma utopia, assim, a princípio. Neil Shusterman, então, ele cria esse mundo de O Ceifador na trilogia Scythe, eu acho que é assim que se pronuncia. E ele pensou em tudo. Tudo que vocês puderem imaginar, esse homem pensou, tá? Tudo tem uma explicação. Eu lembro no segundo volume, ou no primeiro volume, que eles mostram até que os animais que são abatidos para a alimentação, eles meio que vivem numa Matrix. Então eles vivem uma vida feliz dentro da Matrix, mas do lado de fora eles são tipo... Eles estão sendo alimentados por canos, eles não têm pelos, eles são cegos e tudo mais, e depois eles morrem, sabe? Tipo, é bem uma Matrix. Que tem muitos outros detalhes que eu tô deixando de contar pra vocês, porque é muita coisa, é um mundo muito complexo, esse que o Neil Shusterman criou. De forma geral, você tem que entender, então, que além das pessoas não morrerem mais, a Nimbo Cúmulo cuida de tudo. Ela é quase um deus, né, nesse mundo. Porque, como eu disse antes, ela é onipresente, onisciente, mas ela não é tão onipotente assim, porque existe um assunto que a Nimbo Cúmulo não pode interferir. Nesse mundo em que ninguém mais morre de causas naturais, a morte deixou de ser algo evitável, existe então uma organização que é responsável por tirar a vida de pessoas, porque os recursos da Terra não são infinitos. Precisa haver um equilíbrio no número da população, porque a Terra precisa aguentar. E, como eu disse antes, a Nimbo Cúmulo, ela tem esses dados, porque ela calculou tudo. E a Ceifa, que é essa organização responsável por matar as pessoas, faz uso desses dados para poder, então, manter o controle populacional da Terra. Quem trabalha na Ceifa são conhecidos como ceifadores, e eles são os únicos que podem tirar uma vida. Ou seja, se você comete um assassinato, a Nimbo Cúmulo vai reviver a pessoa que você matou, e você vai ser marcado como um infrator, certo? Então você vai ter feito basicamente nada, né?
Acontece que se um ceifador tira a vida de uma pessoa, não é visto como assassinato, é visto como um trabalho, e a Nimbocúmulo não está na programação da Nimbocúmulo se intrometer ali e reviver a pessoa da qual o ceifador tirou a vida. E eles basicamente criaram a ceifa porque eles não achavam que o assunto, a questão da morte das pessoas devesse ser tratado por um ser artificial. Eles acharam melhor os próprios seres humanos escolherem, lidarem com quem vai viver e quem vai morrer. E se a sociedade daqui de O Ceifador já é complexa, a ceifa também é complexa, certo? Ela tem a sua própria organização interna, ela tem várias regras, existem os mandamentos do ceifador, tanto que tá aqui atrás. O primeiro mandamento é matarás, eu adoro, eu lembro que foi uma coisa que me cativou muito quando eu comecei a ler. Aí existem esses 10 mandamentos que são então as leis da ceifa. E são essas leis que impedem que o poder corrompa algum ceifador. Porque em função dos ceifadores lidarem com a vida e a morte das pessoas, obviamente que surge uma brecha para abuso de poder, abuso de autoridade. Não é incomum você ver aqui as pessoas simplesmente darem coisas aos ceifadores no intuito de se protegerem, de se salvarem, porque o ceifador ele possui um anel que se você beija esse anel, você ganha 1 ano de, imunidade à coleta, porque eles não chamam de assassinato aqui, eles chamam de coleta. O Neil Shusterman ele também modifica, ele cria uma nova expressão, novas expressões nesse mundo, porque não é assassinato, é coleta. Não é assassino, é ceifador. Não é morte, é semi-morto. Por quê? Porque existe a possibilidade de voltar à vida. Você vê que isso também modifica até a linguagem das pessoas, até os termos que as pessoas usam. Existe então a ceifa e é a partir daí que a nossa história começa, então. Nós vamos ter os 2 protagonistas, a Citra e o Rowan. E eles são 2 jovens de 16 anos, aqui no primeiro livro, que são, então, acolhidos pelo ceifador Faraday, que quando você é um ceifador e você vira oficialmente um ceifador, você precisa escolher o nome de uma figura famosa. E o ceifador Faraday abandonou o antigo nome dele e ele é chamado agora só de ceifador Faraday. E então ele acolhe esses 2 adolescentes e ele vai treinar os 2 até a cerimônia de oficialização do cargo de ceifador. Mas aí você me pergunta, qual o conflito que poderia existir em uma sociedade perfeita? Se a sociedade é perfeita, então todas as questões sociais estão sendo lidadas pela Nimbocúmulo e a questão da morte, que é a única coisa que essa inteligência artificial não pode se intrometer, é lidada pelos ceifadores e tem dado certo. O problema é que dentro da ceifa começa a surgir um grupo de ceifadores, uma minoria, vamos chamar assim, que eles começam a questionar o poder que eles têm, por que eles não têm mais poder, se eles lidam com um assunto tão importante, se eles são tão importantes assim, por que eles não têm mais privilégios, por que eles têm que coletar da forma que os mandamentos estão colocados, por que eles não podem se divertir fazendo o trabalho deles. Enfim, eles começam a questionar a atual estrutura da ceifa. E quando uma minoria é muito barulhenta e muito obstinada, a gente sabe que dá uns problemas, né? E é assim que começa a trilogia, você vai conhecendo os protagonistas, ao mesmo tempo que você fica, tá bom, mas o que vai acontecer? Eu lembro nitidamente que quando eu comecei a ler O Ceifador, eu fiquei umas 100 páginas pensando, mas tá, e qual que vai ser o conflito dessa história? E eu fui avançando, até que no final eu entendi o que o Neil Shusterman estava fazendo aqui. E eu lembro que eu adorei, que eu achei, tipo, muito sensacional. Eu preciso, então, falar que o primeiro livro, ele foi extremamente cativante pra mim na época. Eu realmente gostei quando eu li O Ceifador, assim, eu fiquei encantada. Eu fiquei muito atraída por essa sociedade perfeita. Porque eu não sabia o que esperar, exatamente. Eu achei um mundo muito rico, muito bem pensado, eu adorei. E como eu disse antes, o primeiro volume, e o segundo volume também um pouco, ele é cheio de indagações filosóficas e muito, muito boas, assim, porque imagina, você vai ter que fazer um exercício de empatia e se colocar no lugar dessas pessoas que nasceram e cresceram numa sociedade em que as pessoas não morrem mais. Tanto que eles começaram a dividir o tempo histórico entre era mortal e era pós-mortal. E isso ficou tão obsoleto para eles, os números, né, a questão dos anos, ficou tão obsoleto que eles começaram a chamar os anos por nomes de animais.
Então, ao invés de você ter 2021, você tem ano do tico-tico, ano do leão marinho, ano do cachorro. Então, assim, pra mim na época foi muito um exercício de empatia pra eu me colocar no lugar das pessoas em que elas vivem num mundo em que a morte não é mais inevitável, assim, porque, olha, todo dia eu tô lá trabalhando, né, pra pensar, bem, vou morrer um dia, meus pais vão morrer um dia, né, meus cachorros, os bichinhos vão morrer um dia, já morreram, todos os outros bichos que eu tiver depois também vão morrer, mas essas pessoas não. Quer dizer, os animais acho que eles morrem nessa sociedade, tá, gente? Os humanos aqui não. Mas aqui não. Então, assim, ó, você pode ter 27 irmãos, porque a sua mãe vai ter 250 anos e 17 maridos, e um filho com cada marido. Sabe? Então você pode ter irmãos com 50 anos de diferença. E quando eles vão para os centros de revivificação, você pode escolher a idade com que você vai ficar. Então, assim, é muito louco, sabe? É muito surreal. E aí, agora acabou de me vir o questionamento se eu não deveria chamar isso aqui de ficção científica e não de distopia. Talvez o termo melhor fosse ficção científica, mas eu não sei. Eu não entendo muito bem de gêneros, eu teria que fazer uma pesquisa antes. Bom, é nesse primeiro volume também que nós vamos conhecer os personagens que vão ser importantes para o resto de toda a trilogia. Nos próximos volumes, em A Nuvem, surgem outros personagens que também são muito importantes. Mas aqui em O Ceifador, quando você chega no final de O Timbre, você percebe que tem coisas aqui que foram importantes aqui. E você fica, gente, o Neil Shusterman construiu uma rede ali da narrativa dele muito complexa. Esse homem pensou em tudo. Mas eu preciso confessar pra vocês que eu não gostei tanto assim do segundo volume. Eu adoro a capa do segundo volume. Eu acho que é a mais bonita. A do terceiro eu não gosto tanto. Só que eu não gostei tanto assim do volume. Só que eu não consigo dizer pra vocês o porquê. E que eu acho que nesse segundo volume começou uma transição pra uma coisa mais complexa. E eu não tava esperando por isso, sabe? Porque O Ceifador, o primeiro volume, é uma coisa. E você vê que o Neil Shusterman vai trabalhando isso pra chegar no terceiro volume. Caiu o marcador de páginas que tava dentro do livro. Pra chegar no terceiro volume, uma coisa completamente diferente do que a gente viu aqui. Talvez fosse isso que eu não tava esperando nesse aqui. Então depois que eu li esse aqui e não gostei tanto, eu fui com uma cabeça mais aberta pra esse livro aqui. Porque os acontecimentos, eles vão escalonando. Então, assim, parece muito que esse primeiro livro é muito de introdução, sabe? Ele é bem introdutório pra gente entender esse mundo complexo criado pelo autor. E tem muitos detalhes muito legais, muito importantes. Questão religiosa, depois que você vence a morte, como é que vai ficar, sabe? Aqui a gente tem uma pincelada que vai sendo desenvolvido nos outros volumes também. E também eu lembro que quando eu tava lendo o segundo, eu não tinha ideia do que poderia vir em seguida, o que poderia sair da cabeça desse autor, sabe? E realmente lembro de ter essa sensação de tipo, não tenho ideia do que vai acontecer em seguida. Não consigo nem imaginar. Não consigo nem começar a pensar e imaginar o que vai acontecer em seguida. E aí a gente chega no terceiro volume e ele é um surto, gente. Ele é o surto em forma de livro. Porque assim, vai acontecer um acontecimento no final do segundo volume e aí vai ter um salto temporal de algum tempo. Só que a gente também tem que entender o que aconteceu no meio desse salto temporal, né? E depois desse primeiro salto temporal no início da história, a gente vai ter outros. Então, assim, eu me perguntava muito como é que o Neil Shusterman planejou tudo isso. Ele devia ter aqueles quadrinhos que tem nas salas de polícia, sabe? Que você liga uma foto de uma pessoa a outra e tempo cronológico. Enfim, eu não sei. O cara teve um planejamento muito bom, porque é muita coisa que acontece aqui e poderia ser muito fácil dele se perder. Mas não foi isso que aconteceu. Em alguns momentos eu me sentia meio perdida. Então, assim, ó, eu recomendo que se você for ler a trilogia e você chegar no terceiro volume, não faça um intervalo muito grande entre os seus dias de leitura de O Timbre, porque é complicado. E assim, o fechamento da trilogia não foi o que eu tava esperando. E simplesmente fechou bem, sabe? Fechou muito bem. Eu não consigo imaginar outro fechamento. E é nesse volume aqui que surgem personagens que eu me apaixonei, assim, ó, que eu estou muito apaixonada. Sabe? Que eu fico tipo, gente, fiquem bem, a titia ama vocês, por favor, não morram, sabe? Além de ter uns personagens muito bons, eu já vou falar um pouco mais sobre eles, a
cultura que o Neil Shusterman apresenta pra gente aqui nesses livros, ela também é ricamente pensada. Ele teve todo um cuidado para reformular o mundo como a gente conhece e criar o mundo que a gente vê aqui. E ele também pega elementos culturais para inserir aqui dentro. Por exemplo, tem um momento que eles falam da ceifa transamazônica, que seria o quê? Seria aqui na América do Sul, só que meio que tá tudo junto e misturado. E aí a ceifadora líder, assim, a ceifadora, super ceifadora do lugar, é a ceifadora Tarsila. Da onde é que vem esse nome? Tarsila do Amaral, a pintora lá do Abapuru. E aí tem determinado momento que você vai para o sul da África, se eu não estou enganado, ou é a costa africana, que daí é um outro nome. Acho que é a ceifa esqueci. Mas enfim. Aí quando eles vão pro continente africano, é outra cultura completamente diferente, sabe? Os nomes, as vestimentas, tudo muda. Então o Neil Shusterman, ele teve um cuidado muito grande com essa diversidade étnica e cultural, além de uma diversidade de sexualidade e de gêneros, porque existem personagens que têm gêneros e tem personagens que não têm gêneros aqui, né? Gênero neutro, gênero fluido, enfim. Então eles se preocupam com isso, sabe? Existe uma cultura dentro do Neil Shusterman, não, da trilogia do Sight, que é uma cultura em que as pessoas, elas são criadas sem um gênero, sabe? E é uma discussão muito rápida, assim, bem pontual, mas, tipo, é muito legal, sabe? É legal que ele teve esse cuidado de pensar em culturas diferentes. Então eu aprecio isso nele, sabe? E quanto aos personagens, eu não posso falar muito, eu vou falar mais dos personagens que aparecem aqui no primeiro volume. A Citra, ela é uma personagem, assim, que é a minha favorita, eu acho, ou... eu vou dizer que ela é minha favorita, tá? Eu gosto muito dela. Dá pra ver claramente que é uma personagem que passou por muita coisa e ficou com marcas de quem passou por muita coisa. Ela amadureceu, ela aprendeu, ela se adaptou. O Rowan, né? Rowan, ele também passa por muita coisa e o amadurecimento dele também é muito visível. Ele, em determinado momento, ele se transforma em outra pessoa. Isso é muito bem feito. Mas eu acho que no terceiro volume ele fica um pouquinho escanteado. Vários personagens ficam escanteados no terceiro volume porque é muita coisa acontecendo. Mas eu gosto do Rowan também, apesar que eu prefiro a Citra. Eu amo o Ceifador Faraday, ele é muito o arquétipo do velho sábio, porque ele tem tipo uns 100 e poucos anos de idade, só que ele aparenta ter 40. E ele é muito esperto, muito inteligente. Ele é o velho sábio, sabe? Só que sem parecer o velho sábio. Então ele tá sempre falando coisas filosóficas e questionando e pensando sobre a vida. E eu gosto muito dele. Tem a ceifadora Curie, né? A ceifadora Marie Curie, que é a física, aquela que ganhou o prêmio Nobel, né, em homenagem a ela. E ela é sensacional. Essa mulher é muito incrível, assim, ela aparece e você fica, essa mulher é muito boa, essa mulher é foda, sabe? Não se meta com ela, tipo, ela é uma pessoa muito respeitada. E muito sábia também, é cheia de questionamentos, mas o que eu gosto da ceifadora Curie é que ela não tem todas as respostas, então ela segue questionando e conversando sobre isso. No segundo volume aqui, ela aparece bastante e questiona, faz muitos questionamentos bons, eu gosto muito dela. Enfim, existem outros personagens que eu gosto muito. No terceiro volume, eu falei, aparece um personagem que eu sou apaixonada. No segundo volume aparece um outro personagem que no início eu não gostei muito, depois eu fui gostando mais. E assim vai indo, sabe, gente? É uma trilogia que eu recomendo de olhos fechados pra você. Eu acho que você vai se divertir. É uma distopia, uma ficção científica com muitos assuntos, questionamentos. É um universo muito diferente, assim, muito rico, que eu adorei conhecer. E eu tô aqui agora recomendando ele pra você. E eu acho que é isso, assim, eu só posso então recomendar pra vocês que vocês leiam essa trilogia sensacional que é a trilogia de O Ceifador. Dê uma chance, mesmo que você não seja muito da ficção científica, dá uma chance pra ela. Acho que ela é um pouquinho diferente, talvez mereça sua atenção. E é isso, tá, gente? Se você se interessar pela trilogia do Ceifador, eu vou deixar o link da Amazon aqui embaixo com os volumes à venda. Considere adquirir, então, com o link do canal pra ajudar, porque assim eu ganho uma pequena comissão e você não paga nada mais por isso, você ajuda o canal e me ajuda muito porque eu preciso muito trocar o meu computador, então vamos lá.
Gente, por favor, me ajudem. Então é isso, por favor, comente o que você achou do vídeo, o que você achou da história, se você ficou interessado, se não ficou interessado. Enfim, comente alguma coisa aqui embaixo, me deixe ficar sabendo. E é isso, obrigada por ter assistido até aqui, eu espero você no próximo vídeo.